Bom, eu vou começar falando do capitalismo, porque, de certa forma, nesse plano animista, o Marcel Mauss, nesse livro bem antigo, mas ainda importante, que é o Esboço de uma Teoria Geral da Magia, pesquisando a feitiçaria em diversos povos, né, ao redor do mundo, ele diz assim: o feiticeiro dirige-se, em geral, à doença que se pretende expulsar. Já é uma forma de a tratar como uma pessoa. Então, o feiticeiro não só se dirige à doença que ele quer tratar, mas ele precisa também encontrar o nome dessa doença. Ele precisa encontrar o nome daquele demônio para que ele deixe o corpo adoecido. Então, considerando isso, esse procedimento do xamanismo, da feitiçaria, mas também da psicanálise, que a gente precisa dizer, que a gente precisa rememorar e dizer de outra maneira aquilo que foi vivido para poder atravessar o plano do fantasma, é por aí que eu vou seguir também, tentando nomear o capitalismo, nomear as condições de funcionamento, de organização do capitalismo, para que a gente também possa pensar de um ponto de vista mais afirmativo também o plano das alianças e o plano das resistências a esse modo de vida, a essa máquina social. Vou pedir aí para quem puder para abrir a câmera, para a melhor aqui da gente estar em contato. Então, a história que eu vou retomar é a história mundial, que é descrita pelo Deleuze-Guattari no Antiédipo. A gente está num subcapítulo agora, do terceiro capítulo, e eu vou falar brevemente do que a gente aprendeu até então. Para o Deleuze-Guattari, eles vão pensar um plano, que eles chamam um plano de imanência, que funciona para além das formas e dos corpos, dos organismos que a gente costuma, pelos quais a gente costuma se tomar. Eles pensam um plano que eles chamam um plano maquínico, em que há fluxos e cortes de fluxos. E operando esses cortes de fluxos e emitindo os fluxos, existem as máquinas desejantes. A gente pode rastrear essa ideia das máquinas desejantes pelo conceito de pulsão parcial na psicanálise. As pulsões parciais eram aquelas que não se submetiam ao falo, que não se submetiam à genitalidade, que não se submetiam à reprodução. Então é a partir daí, desse desejo desviado, desse desejo que brota em qualquer lugar, isso. Eles começam falando sobre isso no Antiédipo. E então esse é o plano das máquinas desejantes. Então o olho corta a luz, o olho é uma luz ligada, os órgãos cortam urina, merda, esperma. Então as máquinas, elas emitem e cortam fluxos. A partir dessa emissão e desse corte de fluxos, a gente tem desenhado o início do que eles chamam, do que a gente poderia considerar como um processo de individuação na esquizoanálise. Mas é uma individuação que é sempre meta-estável, ela está sempre se fazendo. Então, primeiro, há uma ação ou uma paixão, a partir de uma emissão de um fluxo. A emissão e a recepção de um fluxo. Então, a primeira síntese do inconsciente, o modo como a gente começa a entrar no tempo, é a partir de fluxos que nos atravessam. Essa primeira síntese do inconsciente chama síntese conectiva, ou também produção de produção.
Na segunda síntese, é o momento em que há o corte desse fluxo. A partir do corte de um fluxo, há um registro da experiência vivida. Esse registro é a segunda síntese do inconsciente, chamada síntese de registro, ou produção de registro, ou também síntese disjuntiva. Disjuntiva por quê? Porque é colocado em jogo um outro meio, que não o meio de uma exterioridade absoluta, é feita uma dobra nos corpos físicos, uma dobra que é incorporal, que diz da memória, por exemplo, que diz do registro da experiência. E na terceira síntese há, então, o consumo disso que foi cortado e registrado. Essa terceira síntese é chamada de produção de consumo ou síntese conjuntiva. Então, uma certa experiência, os estímulos são reunidos e consumidos ao modo, por exemplo, de um prazer, de uma angústia, de sentimentos pessoais, pessoalizados agora. E aí, esse consumo da experiência, que implica não só a experiência que se teve, mas como ela foi registrada e ao que se liga esse registro, esse consumo vai ser reinjetado na produção. Então, aquilo que a pessoa viveu, o modo como ela registrou, o modo como ela consumiu, ela vai seguir vivendo a partir da história desse fluxo no corpo dela. Então, esse é o modo como Deleuze e Guattari pensaram o inconsciente maquínico, um inconsciente que a gente está o tempo todo vivendo, experimentando, sendo atravessados por afetos, registrando esses afetos, consumindo esses afetos e atuando a partir deles. Esse inconsciente maquínico tem se tem um equivalente dele na psicanálise, é a cadeia significante, tal como é pensada pelo Lacan. É um registro de experiências, de marcas no inconsciente que vão constituir uma subjetividade, vão fundar ou desenhar, digamos assim, os traços, os riscos de um inconsciente. Gramática, a letra de um inconsciente. Aqui no Deleuze e Guattari a coisa é menos estrutural e diz menos respeito à linguagem e é mais maquínica e diz mais respeito aos fluxos que são emitidos e cortados. Então, isso o Deleuze e Guattari trabalham, essas ideias que eu trouxe agora, elas são trabalhadas no primeiro e no segundo capítulo do Antiédipo. No terceiro capítulo, o Deleuze e Guattari, para seguir na crítica ao Édipo, eles vão criticar o complexo de Édipo no seguinte ponto: o interdito ao incesto e o complexo de Édipo, eles não fundam o humano enquanto tal, eles não são a condição do humano, como pensava Freud no Totem e Tabu. O complexo de Édipo está situado na história mundial. E o Deleuze e Guattari vão refazer, vão recontar essa história mundial para situar o Édipo ao longo dela. Para dizer que o Édipo implica uma certa contingência na história mundial e não funda o humano, mas é um certo modo de organização dos sócios que produz isso, produz esse complexo. Então, o Deleuze e Guattari vão recorrer à antropologia, à etnologia, à sociologia, à literatura, a Marx, ao Nietzsche, para falar, então, sobre essa história mundial. Eles dividem essa história mundial naquilo que eles chamam de três máquinas sociais. Ao longo da história mundial, são três máquinas sociais que predominam em momentos diferentes. Aqui a gente está falando de um tempo estratigráfico, é um tempo que não passa, nenhuma delas deixou de existir. Elas continuam existindo virtualmente, mesmo as que supostamente passaram. Elas só perderam o predomínio. Então a gente vive atualmente sob a máquina capitalista.
Mas há duas outras máquinas sociais ou regimes de signos que predominaram em outras épocas. Primeiro, uma máquina social chamada primitiva ou selvagem, e depois a máquina social bárbara ou imperial. Então, o Deleuze e o Guattari vão descrever essas três máquinas sociais ao longo da história mundial e vão chamar isso de uma história materialista. A gente poderia se perguntar, materialista em que sentido? Eles descrevem a história dos fluxos de desejo. Como que os fluxos de desejo, como uma espécie de rio de lava, foram sendo estratificados e sedimentados ao longo da história mundial, por diferentes processos, a partir de diferentes máquinas sociais que se instauraram. Então, primeiro, uma máquina social selvagem. A máquina social, ela é mais afim à terra intensa, isto é, ela é mais afim aos fluxos descodificados do desejo. E, no entanto, os selvagens, chamados selvagens, eles encontram os fluxos descodificados do desejo com um verdadeiro terror. Eles são aterrorizados por essa noite mais negra que a noite, por esse tempo sem fundo, por esse esquecimento. Então, assombrados por esses fluxos do desejo descodificados que são antissociais, eles criam comunidades baseadas na codificação dos fluxos. Então, a gente tem um primeiro conceito para pensar a máquina social primitiva, a codificação. A codificação, o que ela faz é estabelecer para um signo, para estabelecer para uma, ele estabelece para uma coisa interditos e prescrições. O código estabelece interditos e prescrições. O código faz uma coisa significar, faz uma coisa ter determinados sentidos. Então, de saída, isso é um código. Uma relação, por exemplo, que é codificada. A gente pode pensar numa sociedade dividida por segmentos, então. Por exemplo, os caçadores, os pescadores, os agricultores. São segmentos. E essas relações, elas são codificadas. Codificadas segundo certos interditos e prescrições, segundo os significados, os quais são atribuídos a essa relação. Então, essas sociedades selvagens ou primitivas não têm o que a gente conheceria, o que a gente acha hoje, por exemplo, que é liberdade. As relações são muito codificadas, porque elas estão respondendo ao terror desse sem fundo, ao terror da terra intensa. E apesar de serem mais afins a ela, eles precisam se proteger de alguma maneira. Eles precisam criar uma interioridade, uns sócios, enfim. E um sócio se faz na base de interditos e prescrições. Alguns dos interditos e prescrições mais importantes que vão fundar essa estrutura social, principalmente numa leitura estruturalista, são as regras de parentesco. Então, existiriam certas condições, certas regras para as pessoas poderem se casar. Geralmente, essas regras tendem no sentido de uma exogamia, né, de um casamento que seja voltado para fora, para grupos fora do grupo familiar. E, no entanto, são muitas intrincadas essas regras. Então, tem antropólogos que passam livros e livros descrevendo vários modelos de regras de parentesco, descrevendo o modelo de uma sociedade, a variação de um modelo. Então, não é isso que nos interessa aqui, mas interessa perceber como que são codificadas, como que há algo muito estrito e fixo, quase fixo, porque isso também vai mudando ao longo do tempo, com a política, com as relações sociais.
Nesse momento, a questão do interdito ao incesto não é senão uma das regras de parentesco. É uma regra do tipo negativa, ou seja, do tipo interdito, do tipo de algo que não pode. Uma regra positiva seria algo que é obrigado, que é imperativo. Interdito ao incesto é uma regra negativa, ela diz de algo que não se pode fazer. E geralmente é dirigida às mães, aos pais, aos irmãos, mas às vezes também a certos primos. Então, isso é uma sociedade codificada, uma sociedade territorial, uma sociedade que se move na terra perseguindo os fluxos, os veios de fertilidade da terra intensa. Então, para onde vai a caça, eles vão. Aonde é possível constituir a agricultura, ali eles estão. Então, essas sociedades têm relação com os caçadores-coletores, mas também já com uma aldeia nas adjacências, paralela a esse campo de caça. O que é estar ao sabor dos fluxos? O que é perseguir esses veios de fertilidade da terra intensa? É perseguir a caça, é perseguir a fertilidade do solo, os rios. Percebam as cidades, como são construídas ao longo dos rios. Tem uma frase de não lembro se é um grego ou um romano, que dizia algo assim: o Egito nasceu do Nilo. Os deuses do Egito nasceram do Nilo, da lama do Nilo. Então, percebam a força desses fluxos de matéria intensa para a humanidade, mas para toda a vida. A gente olha para um grande rio e, se nós tivermos o olhar sensível e animista, nós não vamos ver apenas um rio ali, um recurso natural. A gente vai ver uma imensa emanação de vida, de vitalidade em torno daquele rio, que aquele rio propicia, que aquele rio aglutina. E é assim que os selvagens se moviam por essa terra intensa, por essa terra indivisível, porque não havia então territórios ao modo como a gente conhece hoje, territórios que repartem a terra. Não havia essa propriedade privada. A terra era a indivisível. A terra era o motor imóvel do desejo. A terra era o inegendrado. A terra era a máquina miraculante e o corpo sem órgãos do desejo. Então, assim, a terra é a fonte de tudo. Para ela, tudo vai e tudo volta. Os sacrifícios são em honra da terra ou dos deuses, ligados à terra, ligados à natureza. E, no entanto, de repente, como um relâmpago, ou com a velocidade dos cavaleiros do destino, um déspota começa a sequestrar as filiações e as alianças que eram irredutíveis, apesar de se relacionarem na máquina social primitiva, mas se mantinham irredutíveis. O déspota sequestra as filiações e as alianças. Ele passa a monopolizar o poder. Ele se amuralha dentro de uma cidade. Como que ele sequestra as alianças e as filiações? Com as alianças, o que ele faz é construir um exército de burocratas, de militares, escrivãos, economistas,
guardas, historiadores, poetas. O que o déspota faz é se apropriar da máquina de registro. Porque se ele registra a história, e aqui a gente tem de fato a passagem para uma linguagem escrita, uma passagem de uma predominância da língua oral para a língua escrita, que passa a ser importante, a gente tem um déspota que vai inventar a história. E nessa invenção da história, junto à aliança com os burocratas, com os escrivãos, o que ele vai buscar também é construir uma filiação divina, forjar uma filiação divina. Então ele forja para si uma genealogia na qual ele é o filho de Deus. É o filho do Deus único, ou do Deus supremo, do Deus mais forte. Para fechar o regime de filiação que poderia passar o sangue nobre, o sangue divino, ele se casa com a sua irmã e com a sua mãe. Ou seja, ele realiza o incesto que a máquina primitiva interditava. E a gente tem agora uma outra operação que não é mais a da codificação dos fluxos, mas uma sobrecodificação dos fluxos. Porque todas essas passagens de energia, essas passagens de força, não vão ser mais codificadas segundo os interesses de uma comunidade e a política que vigora naquela comunidade. Mas os fluxos vão ser sobrecodificados por um cargo, o cargo do déspota, o cargo do imperador. Em última instância, esse próprio cargo é um peso para a pessoa que vai ocupá-lo. Ele é um significante muito superior às forças de uma pessoa humana. Então, muitos enlouqueceram ao tomar esse poder, ao tentar dominar todos esses fluxos pela sobrecodificação. Alguns se identificaram ao próprio Deus em delírios de onipotência, em delírios desmedidos, e acreditaram que podiam tudo. Reparem que essa sobrecodificação dos fluxos, ela também é uma descodificação das relações primitivas, porque as pessoas que viviam naquela terra até então indivisível, elas são deslocadas, elas são absorvidas e sequestradas como escravos. Elas são postas a serviço do imperador em obras faraônicas, gigantescas. Essas pessoas são tiradas da sua terra, elas são tiradas dos seus segmentos. E aqui a gente começa a ter castas. Um regime de castas em que o imperador está acima de todos, e depois vem os mortais. Às vezes tem uma divisão entre com os escravos ainda. Principalmente nesses impérios asiáticos, sempre há escravos. São eles que fizeram essas obras públicas, né? Essas estradas pavimentadas. Em todo caso, a gente tem, então, agora essa operação de sobrecodificação dos fluxos, segundo o regime despótico. E aí tem uma questão que é resolvida, como pelo antiédipo, que seria, digamos assim, de onde vem o Estado? Como ele começa?
E a resposta que o Deleuze-Guattari dão, e que na época foi muito admirada pelo Pierre Clastres, né, que era um antropólogo, ele diz que o Deleuze-Guattari resolveram uma questão antropológica, uma questão que interessava a eles, os antropólogos, que era entender essa formação do Estado. A questão da passagem da máquina bárbara para a máquina capitalista se compreendia em Marx, mas não se compreendia, não se sabia muito bem o que fazer com a máquina primitiva. Porque como que haveria essa ascensão do império a partir da máquina primitiva? Nada explicava essa ascensão. E o Deleuze e o Guattari disseram assim: esse Ursat primitivo, Ur em relação com o originário, esse estado originário, ele está aí desde sempre. Se ele vem de fora, esse enxame de guerreiros, a princípio ele emerge de dentro. Ele emerge como um desejo de organização, um desejo de domínio, um desejo de monopólio, de uniformidade. Digamos que são os desejos fascistas em nós, implicados aí nessa constituição de um Estado. Os pequenos tiranos em nós. Então, essas sociedades chamadas primitivas, já no Pierre Clastres, elas não são anteriores ao Estado. Daí que eu dizia para vocês que é um tempo estratigráfico, né? Essas máquinas, elas convivem virtualmente. Então, não é que a máquina bárbara e o império não existia e passou a existir. Ele esteve lá desde sempre, como uma espécie de semente maligna, pronta a crescer, pronta a brotar em qualquer lugar que as pessoas se juntam. Então, essas sociedades chamadas contra o Estado, que não são anteriores ao Estado, mas são contra o Estado, elas são definidas, elas são criadas a partir de uma série de subterfúgios, de resistências, de cuidados para que o Estado não surja, para que o Estado não engorde, que ele não aumente. Então, são vários mecanismos aí para, ao mesmo tempo, conceder e subtrair poder àquelas pessoas que estão no lugar de autoridade. Como se dar com uma mão e tirar com a outra. Bom, e então a máquina capitalista. O Deleuze e Guattari vão dizer que se a máquina bárbara ela veio de repente, na rapidez do relâmpago, a máquina capitalista ela vai surgindo aos poucos. E ela surge apenas após a dissolução do sistema feudal, e ainda com uma latência entre um e outro. Eles vão dizer que o sistema capitalista surge em séries sucessivas. Séries sucessivas de quê? De descodificações dos fluxos. A gente vai ver, o trecho que a gente vai ler hoje no Antiético diz justamente o seguinte: não era suficiente alguns fluxos serem descodificados. Teve que haver uma enorme descodificação, um enorme conjunto de descodificação de fluxos para que contingencialmente, em um certo tempo, em um certo espaço na Europa, o capitalismo nascesse. Então, eles vão falar que a história do capitalismo é uma história das contingências. Haviam fluxos sendo descodificados na China, por exemplo. E por que o capitalismo não surgiu na China? Eles vão dizer, porque foi necessária uma imensa conjunção de fluxos descodificados. E a gente vai entender isso hoje, o que são esses fluxos descodificados. O que vai acontecendo com a propriedade, por exemplo, com o dinheiro.
com os objetos. Então, se antes as pessoas perderam aquela terra indivisível para essa sobrecodificação e a sobreterritorialização do déspota, tudo era do déspota. O déspota era filho de Deus. Então, a terra se torna do déspota. O corpo do déspota assume no lugar da terra a posição de máquina miraculante, o inegendrado, a quase causa, o corpo sem órgãos do desejo. Ser o corpo sem órgãos do desejo, aqui no caso do déspota, é ter para o seu corpo atraídos todos os fluxos. Então, já que ele é filho de Deus, se há uma seca, é ele que pode convocar as forças da chuva, a restauração da fertilidade do solo. Então, para ele, tudo deve ir, todos os tributos, todos os sacrifícios. Então, percebem que o corpo do déspota assume o lugar da terra como aquilo de onde tudo sai e para onde tudo deve voltar. No capitalismo, com uma descodificação relativa de todos os fluxos, uma descodificação dos códigos, uma descodificação da sobrecodificação, o que passa a haver, o que vai surgir, digamos assim, em toda a sua abstração, é o corpo pleno do capital. O corpo pleno do capital são os valores, os fluxos, sendo relativamente descodificados sobre um objeto que foi destacado do restante da cadeia dos outros objetos e tornado equivalente geral. Então, a gente tem a passagem de um valor de uso das coisas, a utilidade das coisas, o uso imediato das coisas, foi havendo uma abstração. E o dinheiro é um valor de troca. Um valor de troca é um valor de representação, é um valor de consenso. Então, a sociedade estabelece consenso que aquelas notas vão passar a valer, para além do que elas servem enquanto objetos. Então, esse dinheiro, todo mundo vai combinar que ele é o equivalente geral para todos os fluxos e vai se trocar por qualquer coisa. Então, no capitalismo, a gente vai entender também como ocorre essa descodificação relativa de todos os fluxos e essa recodificação do valor sobre o dinheiro. Isso é o que o Marx, no Capital, colocava com letra maiúscula, né? O capital é essa abstração. O capital é o novo inegendrado, é o novo motor imóvel do desejo, é o novo corpo sem órgãos. Para ele, tudo vai e tudo volta. Ele troca o introcável, ele consome o inconsumível. Bom, esse é o trajeto que a gente esteve fazendo aqui ao longo dessas máquinas sociais. E a gente está no momento em que a gente vai estudar mais detidamente a máquina social capitalista, para compreender como que funciona essa máquina, quais são as implicações dela para nós, como ela nos afeta, e nisso a gente vai trabalhar não só com a teoria esquizoanalítica, aqui com o antiético, mas também com as nossas experiências, e também com outros aliados, né, com outros escritores, escritoras, antropólogos, analistas que têm pensado essas questões. Então, a gente vai ter o Antiédipo aí como texto base, esse trecho, esse subcapítulo sobre o capitalismo, e vamos estar, digamos assim, buscando essas outras articulações
para pensar uma análise, uma crítica, uma cartografia do capitalismo e os modos de existência atuais que se contrapõem a esse modo de existência capitalista. E é nesse ponto que vem a ligação com o tema do animismo, com o pensamento e a prática, o modo de existência dos povos indígenas. Então, é aí que a gente se alia aos indígenas, como Ailton Krenak, Davi Kopenawa, mas também a antropólogos que tiveram estudando com os indígenas. Então, vai ser bem importante, assim, eu vou falar alguns livros para vocês que vão ser alguns dos principais, assim, que a gente vai estar usando, que é o próprio Antiédipo, o livro O Desejo dos Outros, da Hannah Limuja, esse livro azul. Acho que alguns de vocês devem ter. Esse livro da Anastasia Martin, chamado A Leste dos Sonhos, e o livro do Davi Copenau, A Queda do Céu. Esses são alguns dos principais, né? Tem alguns outros, do Castanheda, do Viveiro de Castro, mas se vocês quiserem, eu posso enviar a foto depois com um número maior deles, né? Mas a gente não vai ler esses livros inteiros, vão ser trechos que eu vou estar trazendo. Posso enviar para quem não tiver os livros também, fotos dos trechos. E a gente vai ver, por exemplo, com o Davi Kopenawa na Amazônia ou com a Anastasia Martin lá na Sibéria, como que os coletivos animistas estão recebendo o impacto do capitalismo, estão recebendo o impacto das mudanças climáticas e como que eles resistem a isso. Como que técnicas ancestrais de sonhar coletivo, do contato com os outros, as alianças interespecíficas, vão surgindo pela pressão da necessidade, da urgência. Então, certas técnicas xamânicas que os Even lá da Sibéria haviam perdido com a coletivização soviética, eles recuperam com o colapso soviético e quando voltam para a floresta, voltam para a taiga. Então, a gente vai pensar, junto aos indígenas e os antropólogos, como são essas relações numa ontologia animista? Como são as relações com os outros? Quais são os hábitos de vida? Quais são as formas de pensar o sonho, os sonhares com as plantas, com as medicinas da floresta? Como se estabelecem relações ecológicas, muito antes de se inventar essa palavra ecologia? Então, é um pouco o trajeto que a gente vai fazer nos próximos meses, né? E fazendo esse solo capitalista e marcando esse solo capitalista no qual a gente vive, no qual a gente existe, traçando, digamos assim, a sintomática, os sinais que essa máquina faz incidir sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito, e pensar as alianças que a gente dispõe, os pensamentos mais avançados na direção dessa ética cosmopolítica. Então, a minha proposta é que a cada mês a gente siga com o antiético, são mais ou menos umas 60 páginas esse subcapítulo, e a cada mês a gente pegue um desses autores ou autoras e siga com ele também, pensando esses outros modos de vida. A sugestão para esse primeiro mês é o Carlos Castanheda, que é dos anos, enfim, escreveu mais nos anos 70, 80, mas
tem alguns estudos aí, algumas investigações bem interessantes para a gente começar a entrar nesse campo de combate, para começar a fazer a reversão dessa crítica que os modernos fizeram aos animistas. Porque os modernos colocaram os animistas numa grade evolucionista em que o animismo apareceria como a forma mais tosca de religião. Uma forma de religião em que as pessoas acreditariam que tudo tem alma, acreditariam num pensamento mágico, num pensamento onipotente. Mas a ontologia, o pensamento animista, hoje faz a reversão dessa crítica. E essa reversão me parece que nos interessa. Vejam só, quando o Davi Copenau diz os brancos só sonham com eles mesmos. Eu acho que vocês deveriam sonhar a terra, pois ela tem coração e respira. Ele está contra-atacando. Ele está dizendo que narcisistas somos nós, os brancos. Porque nós que só sonhamos com nós mesmos, nós que só sonhamos com as mercadorias, com o ouro. E sugere a nós que deveríamos sonhar a terra, deveríamos sonhar com essa terra intensa, deveríamos sonhar com esses fluxos, com esse rizoma no qual a gente se relaciona com tudo mais. Então, a atitude narcisista é muito mais dos brancos, dos ocidentais, que pensaram que só eles mesmos têm alma. Reservaram para si essa transcendência da alma. E com isso perdem todo um mundo perspectivista em que os outros também têm intenções, em que os outros também têm espíritos, que se manifestam a nós, principalmente nos sonhos, pela via das suas imagens. O mais curioso é que esse contra-ataque do Davi Copenau desemboca na seguinte questão. Nós, que é semelhante ao que é trabalhado lá no livro do Bruno Latour, né? Nós jamais fomos modernos, porque o pensamento da modernidade é o pensamento que supôs separar o sujeito e o objeto, o corpo e o espírito. Só que o capitalismo e o pensamento moderno, apesar de terem superficialmente criado um mundo separado, criado um mundo em que o humano é separado dos outros, é separado da natureza, a natureza nunca foi embora, ela nunca virou objeto. Nós criamos mecanismos para purificar a natureza, para torná-la algo neutro, para torná-la um objeto inanimado. Só que ela nunca se tornou um objeto inanimado porque nós queríamos. Então é aqui que desemboca a questão, o ponto mais interessante do contra-ataque do Copenau, que nós também somos animistas na máquina capitalista. Só que nós não acreditamos na alma das montanhas, dos rios, dos animais, mas estamos submetidos à alma do capital, à alma das mercadorias. É isso que tem valor, é isso que absorve a nossa libido. Esse é o sentido da existência no mundo capitalista. Então tá aí o sentido também da colocação irônica do Viveiro de Castro. A animista é sempre o outro. Há uma tendência a acusar o outro de acreditar na alma de algum ser, de alguma entidade, de algum corpo. Mas que alma é essa? Aí está a questão. Aonde está concentrada a vitalidade, o sentido, o valor? É aí que está a questão. É na Terra? Nessa Terra intensa? É no corpo do déspota?
seja sob a sua forma do Estado contemporâneo, dos microfascismos em nós, ou está no dinheiro, sobre o qual o Valéry dizia algo assim: o ouro é o espírito do capitalista. Pois é, o nosso espírito se torna o dinheiro, se torna o ouro, se torna as mercadorias. Porque quando a gente se identifica com algo, existe uma espécie de contágio, de introjeção daquela força, daquele fluxo, daquelas imagens. Então, nós estamos sendo absorvidos pelo capital e vivendo segundo os desejos esquizofrênicos, esquizoides do capital. Bom, gente, a princípio é essa introdução que eu queria trazer. Eu queria escutar um pouco vocês, a gente conversar um pouco. Depois a gente fazer a leitura de um primeiro trecho do Antiédipo. Principalmente as pessoas que João, estão começando hoje, acho que se quiserem. não, muito boa a sua introdução, assim, é, muito boa mesmo, e me fez pensar em várias coisas, assim, desde esse, de pensar, né, o início do capitalismo, assim, né, a partir de Silvia Federici, da questão das bruxas e dessas formas, né, de fazer essas alianças, né, quando ela fala, por exemplo, dos hereges que viviam na terra livremente, e de repente tudo começa a ser repartido enfim, né, a criação da mulher como inimigo, né, junto com a igreja, enfim, então traz muitas outras questões, assim, e me fez lembrar de muitas coisas que agora eu não vou conseguir retomar tudo, mas teve uma coisa aqui que você falou e que passou meio rápido para mim, que foi é, essa questão de que o Deleuze-Guattari desenvolveu uma questão antropológica, né, de onde vem o Estado. Eu achei bem importante. E aí fala desses fluxos e tal, mas eu fiquei tentando entender qual que é a diferença realmente que eles teriam estabelecido em relação a outras produções assim, de pensamento. Fiquei com essa dúvida. E aí depois você falou em máquina miraculante. E aí eu não peguei, assim, que, que, que eles falam sobre essa máquina miraculante. Tá? Esse pensamento da história mundial, essa história materialista, o Deleuze e Guattari vão ler no Marx e algumas coisas no Nietzsche. Então vem daí. A diferença, segundo o Pierre Clastres, num comentário sobre o Antiédipo, é que o Marx, e ninguém sabia muito bem o que fazer com os primitivos, porque ninguém sabia como que tinha sobrevindo o Estado, ninguém conseguia pensar isso. E a diferença teria sido quando eles pensam esse Urstadt primitivo, e que ressoa totalmente com a tese lá do Clastres, né, da sociedade contra o Estado. Ou seja, o Estado sempre existiu. Ele é uma espécie de tendência no interior do humano. Então, ele pode surgir em qualquer lugar. Então, algumas comunidades elas viviam já se protegendo do Estado. As comunidades primitivas, digamos, surgem se protegendo dessa centralidade. Então essa é uma primeira questão. Assim. A outra que você pergunta sobre a máquina miraculante é a seguinte: a máquina miraculante
seria como que uma máquina milagrosa que, que supostamente produziria tudo. Supostamente seria como se tudo fosse proveniente dela. Então, assim, para os primitivos, é como se tudo fosse proveniente da Terra. Então, a Terra é a máquina milagrosa. É ela que produz, por exemplo, a fertilidade, as chuvas, a colheita, a caça. Para os bárbaros, a máquina miraculante é o corpo do déspota. Tudo vem dele. Se alguém, se um escravo quer alguma coisa, se um servo quer alguma coisa, tudo precisa vir através do favor desse déspota, que ele que está ligado a Deus pela filiação, por essa genealogia divina. Então é como se ele fosse o motor imóvel do desejo. É um outro jeito de falar sobre isso. Motor em torno do qual todo desejo gira, todo desejo sai e volta. E por fim, no capitalismo, essa máquina miraculante é o capital. Né? É como se o capital tivesse esse poder de produzir tudo, de trocar tudo, de corresponder a qualquer coisa. Sobre o seu comentário da Silvia Federici, realmente, assim, eu lembrei, eu também já fiz uma leitura do Caliban e a Bruxa, acho que é esse que você está se referindo. E, e lá ela estuda muito das coisas assim que a fundo, questões que nos interessam de fato aqui, sobre que condições o capitalismo surge e como que para surgir o capitalismo precisou desligar as comunidades, as populações da terra. E isso inclui, digamos assim, como um dos procedimentos principais, a perseguição, a tortura e a queima das mulheres acusadas de bruxas, porque segundo a Silvia Federici, elas mantinham essa relação animista com a Terra, essa relação não hierárquica, essa relação comunal, essa relação com as ervas, com os animais. Então, quais são as acusações? Que elas mantinham relações com animais, que elas eram envenenadoras, que elas provocavam abortos, né? Usavam ervas para provocar abortos. Então, essas foram as acusações que foram pesando e que diziam respeito, digamos assim, a toda uma apreensão moral de uma força, de um saber que de fato as mulheres detinham. Mas tudo isso é pego pelo negativo e pelo fator moral da igreja, né? Como assim que as mulheres vão poder abortar filhos, né? Isso aí é um sacrilégio. Como assim se pode ter afinidade, proximidade, se pode cuidar de animais? Né? Se mal as crianças eram cuidadas naquela época, vocês imaginam como os animais eram tratados, né? E então sobre isso, assim, o Deleuze e o Guattari também se perguntam em algum momento do Antiédipo por que as mulheres não formaram uma homossexualidade de grupo, ou seja, não neutralizaram seu desejo pelos homens num grupo de mulheres e começaram a formar sociedades de mulheres. Bom, a gente tem o mito das Amazonas e a gente tem sociedades matriarcais. Mas o Deleuze e o Guattari estão se perguntando aqui por que isso não se tornou uma tendência forte, estatal, de organização. E eles respondem: talvez porque as mulheres têm uma maior intimidade com a terra intensa. Então, assim, se isso não se formou, é porque elas não tinham esse interesse, elas não queriam perder essas relações, essas relações transversais, essas relações cosmopolíticas, transespecíficas, em nome de uma organização que separava cada vez mais o humano e a terra, o humano e os animais, uma representação política, macropolítica.
Então, isso me parece assim que essa mesma questão se dá até hoje. Tanto que a psicanálise, digamos, estuda e coloca a questão assim: o homem, ele se acredita todo, porque ele se lança no mundo como uma ideia de projeto e de que haveria uma finalidade para esse projeto, de que há uma utilidade para aquilo que ele faz. Então, ele tenta se completar por meio de realizações no mundo. Isso é buscar uma totalidade. Isso é achar que se detém ou que se pode deter o poder, o falo. Enquanto a mulher, na psicanálise, seria não toda, ou seja, estaria em relação com a terra intensa, com o abismo, com o sem fundo, como quiserem, né? Com essa abertura interminável, com esse estiramento incessante que não tem contorno. A gente pode querer dar contorno e querer dar uma consistência para o corpo a cada vez, mas as mortes, os nascimentos, os ciclos, eles vão rachando essa ilusão, esse ideal de totalidade. E vão abrindo esse organismo, esse sujeito que se supõe único, para uma multiplicidade de sopros e possessões. Que o inconsciente não é um inconsciente edipiano só acossado pelos fantasmas dos pais. É um inconsciente acossado pelas forças, pelas imagens dos mortos, em aliança com as imagens de animais, ou predado por imagens de animais, acossado pelas forças coletivas, das instituições, do capitalismo. Aqui intervém essa noção, esse conceito de forças coletivas do Marcel Mauss, né? Então, um grande ajuntamento de pessoas forma uma massa, forma também um poder, uma, uma espécie de consciência coletiva, de espírito coletivo, que possui as pessoas, influencia as pessoas, incita, proíbe, reprime. Então, o plano animista não é apenas um plano de relação com forças animais, com forças vegetais, com as forças da natureza, com os fenômenos da natureza. É um plano que está em relação também com as forças coletivas dos sócios. Então, a gente está sujeito a ser caçado, a ser colonizado, a ser escravizado por invólucros psíquicos ou espirituais. É um conceito da psicanálise, invólucros psíquicos, que são constituídos por grupos, né, em geral. Imaginem um grupo no mundo inteiro, todos os consumidores e produtores aí desse capitalismo, todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Vocês imaginam o potencial disso sobre o nosso corpo de sonho? Sobre esse corpo espiritual, esse corpo imagético? A gente é assolado por isso. Seja nos nossos movimentos diurnos ou noturnos. Nesse sentido, tem um livro do Van Gogh, do Artaud sobre Van Gogh, que é Van Gogh, o suicidado pela sociedade. Que lá ele diz que o Van Gogh foi suicidado por esse espírito coletivo. E lá o Artaud fala de outros suicidados. Nietzsche, Nerval, Edgar Allan Poe, Baudelaire. Suicidados, enlouquecidos, assassinados por uma sociedade que precisou calar certos espíritos que tinham grandes verdades para serem ditas.
grandes conspirações a serem reveladas, a serem descobertas. E aí o espírito social, à noite, insidiosamente possui esses corpos e os suicida. Para o Arthur, nesse sentido, os hospitais psiquiátricos seriam grandes antros de magia das trevas, porque, digamos assim, que em vez de se dar um contorno cultural a uma certa experiência do invisível, um contorno cultural que permita essas pessoas a viajarem e a terem referências nesse plano espiritual, a nossa cultura encarcerou essas pessoas. Nossa cultura eletrocutou essas pessoas, prendeu em camisas de força, em grades, maltratou, deixou passar fome, frio, sede. Então, assim, se o animismo se manteve também vivo na nossa cultura ocidental, foi na literatura, foi na filosofia, foi na mística. Nesse sentido, os escritores, as escritoras são grandes visionários desse campo animista, espiritual, desse campo que o Deleuze e Guattari falam dos fluxos. Então, é nesse sentido que, de certa forma, são os feiticeiros, os curandeiros da nossa cultura, porque estão atuando nesse plano metafísico, esse plano que não é apenas dos corpos. Eles entraram nesse combate sobrenatural, porque não está tratando apenas efeitos visíveis entre os corpos. O teatro, para o Arthur, o teatro que ele cria, o teatro da crueldade, visava espécies de catarses coletivas. Se a peste é a manifestação, digamos assim, negativa desse sistema da crueldade, a desagregação dos corpos, a queda de vitalidade, o teatro seria esse plano mágico em que se atua sobre as forças, por meio de gestos, de sons, de luzes, de gritos, de uma linguagem mágica, encantatória, eficaz. Eu ouvi um pouco mais vocês. João, boa noite, boa noite a todos. Eu fiquei pensando, quando você foi falando, em algo que o Nietzsche ele citou em Crepúsculo dos Ídolos, que ele fala que o mal olhado dele para essa geração, como também o mal ouvido dele, são os ídolos. E são esses ídolos eternos que permanecem, né? Até o Guattari, ele fala uma coisa desses caras que nunca acabam de morrer, como o cristianismo, como Hitler, que eles estão no nosso processo, já estão engendrados em nós, nas nossas peles, inconscientemente nós vamos se produzindo, e eu digo na família mesmo. Eu sou de uma família cristã ácida, sabe? Então, assim, foi muito difícil desconstruir tudo isso. E aí eu fiquei pensando nesses ídolos que eles perduram por milênios em nós. E, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em tudo que nós estamos falando aqui hoje. Tudo muito recente para mim, né? Fala, esquizoanálise, essa questão de tudo que o Guattari, o Deleuze traz, foi tudo muito recente,
E eu fiquei assim, nossa, parece que eu andei anos da minha vida cega, com a venda nos olhos, assim. Então foi muito difícil trazer essa desconstrução, assim, eu digo para minha vida, e não só para minha vida, como para a comunidade na qual eu estou, na comunidade na qual eu faço parte. É muito difícil você trazer isso, porque é como se fosse um absurdo. Esses ídolos que eles são, parece que eles são imbatíveis na nossa sociedade, né? Por exemplo, eu digo, por exemplo, no Brasil, o cristianismo, que aqui praticamente a maioria ela é cristã, né? E aí quando nós vamos trabalhar sobre essas questões, é como se fosse um absurdo, porque eles são caras que eles parece que eles nunca morrem, esses ídolos, entende? E aí você foi falando desse processo histórico da escravidão, do que fizeram com os corpos das mulheres, e isso ainda se faz. A escravidão, ela ganhou outros, como eu posso dizer, outros moldes. Os corpos das mulheres são destruídos de outras formas, sabe? Então, assim, o capitalismo ele vai trazendo outras modelagens desses caras que eles nunca morrem, que eles estão há milênios nos cercando, sabe? Que estão nos processos do nosso inconsciente. Então, fiquei pensando, na hora que você foi falando, veio Nietzsche na minha cabeça, desses ídolos que eles são eternos. Uhum. Ai, gente, eu tô um pouco nervosa de falar para mim. Mas foi ótimo. É isso aí. Isso que você traz é um pouco dessa mistura desses ídolos que surgem na sociedade bárbara, enquanto esses significantes despóticos, e o capitalismo, porque esses ídolos eles já não regem tudo. Eles caíram, digamos assim, na sopa capitalista ao modo de uma sopa batida, sabe? Uma sopa batida em que restam alguns pedaços. Então, o capitalismo ele descodificou todos os valores, as crenças, mas algumas dessas crenças, alguns conjuntos de crenças que você chamou aí de ídolos, elas restam boiando nessa sopa. E boiando de uma maneira assim, esquizoide, meio muito desintegrada. Porque as pessoas, ao mesmo tempo, vivem então na dinâmica capitalista e inserem esse ídolo junto. E então isso gera hibridismos assim muito perigosos, eu diria, muito fanáticos. Uhum, interessante. Isso que a Isaura traz. Os ídolos como tipo Jesus, como memes, né? Informação que vai se replicando de geração em geração. É bem isso, assim. É a vida no plano das imagens que a gente está falando. Elas têm uma vitalidade, têm forças que insuflam essas imagens. Essas imagens, elas cativam, né? Elas possuem as pessoas, elas catalisam forças coletivas. Então, de fato, também o que a Valéria tinha falado, a questão de Hitler, né? Entre outros nomes da história mundial, eles existem no plano da linguagem, eles existem num plano de imagens, de pensamentos, e são reavivados. São reavivados na medida de tendências que vão se atualizando, né? De tendências fascistas, por exemplo, que vão se atualizando. Poderíamos até dizer que tem um Hitler em cada um de nós, né? É um pouquinho em cada um de nós. É assim E é como difícil, e é assim como difícil. poderia ter Jesus também. É Ou que não tem o tem. Jesus, é que não tem o Jesus, é que tem o Cristo, né? As pessoas fazem muita confusão entre Jesus e o Cristo iluminado. Então, Jesus, o Cristo, ele foi o ser que atingiu a iluminação. Aí eu estou pegando um pouco do Jung, né? Fazendo uma análise minha, assim, não é nem do Jung, minha, para poder ter uma compreensão diferente do que é o Cristo, né? Porque o Cristo é como se fosse um Buda, né? Ele se retira da
né, e para atingir uma iluminação, outro estágio de ser. Né? Então, a gente tem o lado mal, né? Porque às vezes a gente fica com tanta raiva que deseja que pegue o Bolsonaro pelas pernas e joga no meio do mar. Alguma coisa desse sentido. Mas temos também essa vocação, né, para se tornar uma pessoa individuada e capaz de gerenciar essas outras facetas que nós também temos, né? Essas outras camadas, eu diria, né? Que também tem que ser desconstruída, que é a camada do feudalismo, né? Quando a gente se volta muito para o lado da religião, do fundamentalismo, né? Ou é muito capital, muito moderno, que eu quero consumir a qualquer preço, né? E não tenho um freio, né? A limitação dos meus desejos, né? A coisificação das coisas, porque a tendência hoje é coisificar, né? E por aí vai. É isso. Bom, eu vou começar aqui a leitura agora desse subcapítulo, então, chamado A Máquina Capitalista Civilizada. No Antiédipo, no livro físico, está na página 295. No PDF que eu mandei para vocês, eu mandei lá as páginas também. Aí eu li, deu tempo de fazer a leitura. Beleza. Muito bom. Eu vou tentar todo dia sugerir um pouco, uns dias antes, as leituras, porque se a gente fizer antes, é um texto denso, né? Quanto mais leituras, mais coisa a gente vai pegando. Então vamos lá. A máquina capitalista civilizada, o corpo pleno do capital-dinheiro. O primeiro grande movimento de desterritorialização aparece com a sobrecodificação do Estado despótico. Mas ele não é nada ao lado do outro grande movimento, aquele que se fará por descodificação dos fluxos. Então, eles estão começando dizendo aqui que há uma primeira desterritorialização com a sobrecodificação do Estado despótico. Mas essa primeira desterritorialização não é nada perto dos enormes quantidades de descodificação dos fluxos que vai acontecer na passagem da máquina bárbara para a máquina capitalista. Então, basicamente, assim, se houve uma grande mudança da máquina selvagem para a máquina bárbara, há uma mudança maior ainda com a máquina capitalista, uma descodificação muito maior de fluxos. Lembrando que as famílias, as comunidades, em alguma medida foram mantidas pela máquina imperial. A máquina imperial as subordinava, mas elas tinham uma relativa autonomia tribal, digamos, comunitária. É por isso também que a mudança foi maior. Por isso também que a Silvia Federici ainda vai falar de mulheres no século XVI, XVII ligadas à terra, já tendo passado pela máquina imperial, passando pela máquina imperial. Porque são essas predominâncias, essas convivências das máquinas. Por isso que é importante que a gente entenda essa coexistência virtual das três máquinas, a todo momento. Eu sigo. Todavia, não basta haver fluxos descodificados para que o novo corte atravesse e transforme os sócios, isto é, para que o capitalismo nasça. Fluxos descodificados são latentes no Estado despótico, marcam-no, submergem o tirano, mas também o fazem retornar sob formas inesperadas, democratizam-no, oligarquizam-no, segmentarizam-no, monarquizam-no, mas sempre o interiorizam e o espiritualizam, mantendo no horizonte o Urstat latente, de cuja perda não se consolam. Através de operações regulares ou excepcionais, cabe agora ao Estado recodificar, bem ou mal, o produto dos fluxos descodificados. Então, eles estão dizendo aqui o seguinte, que
não basta para o surgimento do capitalismo haverem fluxos descodificados. Já haviam fluxos descodificados latentes no Estado despótico. E, de alguma maneira, eles submergem o tirano. Mas o tirano retorna de outras maneiras. A maneira da democracia, da oligarquia, dos segmentos, da monarquia, mantendo no horizonte sempre esse Urstaat latente. Então, o que acontece é que, por mais que haja uma descodificação de fluxos no Estado, na máquina bárbara, o Urstaat sempre volta. Ele dá um jeito de retomar uma sobrecodificação, de reviver sob a forma de democracia, de oligarquia, de monarquia. Então, o tirano submerge sobre uma descodificação, mas o tirano se transforma no rei, por exemplo. Ou o próprio Estado, o Estado moderno, dizem o Deleuze-Guattari. Através das operações regulares ou excepcionais, cabe agora ao Estado recodificar, bem ou mal, o produto dos fluxos descodificados. Tomemos o exemplo de Roma. Agora eles vão começar a falar de algumas descodificações de fluxos. O que são isso, descodificações? A gente vai aprender agora. A descodificação dos fluxos fundiários. Fluxos fundiários, assim, a gente precisaria procurar sobre cada um, mas eu tenho a impressão que são as relações com a terra, com a propriedade da terra. Então, a relação com a propriedade da terra é operado sobre esses fluxos fundiários uma descodificação. Há a privatização da propriedade, né, por privatização da propriedade. Então, os fluxos fundiários entre os selvagens, como que se passavam? Por filiação ou aliança, de casamento, por exemplo. Agora, há uma privatização da propriedade. Propriedade que é privada e prevalentemente do déspota. É tudo dele. E, em seguida, depois de um tempo, essa privatização vai assumir aspectos mais amplos. Mais um tipo de descodificação dos fluxos monetários por formação de grandes fortunas. Ora, quando se forma uma grande fortuna, o dinheiro passa a se multiplicar. Como? Por exemplo, pelos usurários, né? Aqueles que emprestam a juros. Então, isso também produz uma descodificação dos fluxos, porque as pessoas, a princípio, adquiriam os seus bens por trabalho. Mas e quando alguém junta uma grande quantidade de bens, esses bens começam a se multiplicar? Há uma descodificação da relação com os fluxos. Porque essas pessoas que estão enriquecendo sem trabalhar, elas vão ter muito mais acesso que as outras. Elas vão gerir muito mais quantidade de fluxos. Mais uma forma de descodificação dos fluxos comerciais por desenvolvimento de uma produção mercantil. Então, com o desenvolvimento do comércio, vai haver também uma descodificação dos fluxos. Vai se exigir cada vez mais um equivalente geral, questão da moeda. Porque se começa a se comercializar demais, fica difícil ficar trocando, digamos assim, sei lá, madeira por especiaria, peixe por pedra, por minério, né? As coisas começam a ficar muito díspares na medida em que são postos em entroncamentos comerciais, pessoas de lugares distantes, muitos produtos no mercado.
Então, isso é uma descodificação também das relações comunais, com essa maior oferta também de produtos, de coisas. Mais uma descodificação dos produtores por expropriação e proletarização. Bom, os produtores comunais, diretamente ligados à terra, eles vão ter suas terras expropriadas. Eles vão perder a sua ligação com a terra e vão ser transformados em proletários. Quem são os proletários? São aqueles que não dispõem senão da sua força de trabalho para trocar. Sigo com Deleuze-Guattari. Está tudo aí, tudo está dado para produzir, não o capitalismo propriamente dito, mas um regime escravagista. Vejam só, a gente foi falando de várias descodificações de fluxos, mas essas descodificações, nesse momento, não geraram ainda o capitalismo. Geraram um sistema escravagista em Roma. Eles estão dizendo que descodificação de fluxo não basta para o capitalismo. Eles estão falando de outras experiências, de outros momentos na história mundial que houveram descodificações de fluxos, mas não se criou o capitalismo. Eles querem chegar no argumento deles, né, de uma conjunção de descodificações, de uma contingência na história mundial, uma ocasião específica. Eles seguem, falando agora do exemplo da feudalidade. Ou então o exemplo da feudalidade. Ainda aí, a propriedade privada, a produção mercantil, o afluxo monetário, a extensão do mercado, o desenvolvimento das cidades, o aparecimento da renda senhorial em dinheiro ou da locação contratual da mão de obra. Nada disso produz uma economia capitalista, mas um reforço dos cargos e relações feudais, por vezes, um retorno a períodos mais primitivos da feudalidade, ou até mesmo o restabelecimento de um tipo de escravagismo. E é bem conhecido que a ação monopolista em favor das guildas e das companhias favorece não o desenvolvimento de uma produção capitalista, mas a inserção da burguesia num feudalismo de cidade e de Estado, que consiste em refazer códigos para fluxos descodificados, como tais, em manter o comerciante, segundo a fórmula de Marx, nos próprios poros do antigo corpo pleno da máquina social. Portanto, não é o capitalismo que traz consigo a dissolução do sistema feudal, mas antes o inverso. Eis porque foi preciso haver um certo tempo entre os dois. A esse respeito, há uma grande diferença entre a era despótica e a era capitalista. Então, eles estão dizendo aqui que o regime feudal ele não deu as condições para o surgimento do capitalismo. Ele antes retomou uma espécie de escravagismo mais antigo. Então, eles dão uma série de condições do sistema feudal, de descodificação de fluxos no sistema feudal, mas estão dizendo ainda aí, não é capitalismo, não foi suficiente para produzir o capitalismo. E dizem que o capitalismo só surge quando o sistema feudal se dissolve. Foi necessário antes da dissolução do sistema feudal para começar o capitalismo do que o fim do capitalismo, do que o início do capitalismo para a dissolução do sistema feudal. A esse respeito, há uma grande diferença entre a era despótica e a era capitalista. É que os fundadores do Estado chegam como relâmpago. A máquina despótica é sincrônica, ao passo que o tempo da máquina capitalista é diacrônico. Os capitalistas surgem sucessivamente numa série que funda um tipo de criatividade da história. Estranho zoológico, tempo esquizoide do novo corte criativo. Então, eles estão dizendo aqui essa diferença entre o surgimento da máquina bárbara e o surgimento da máquina capitalista. A máquina bárbara ela é sincrônica, ela é imediata.
ela surge num tempo imediato, num tempo relâmpago, que é o tempo das grandes invasões dos impérios bárbaros, né? Dos nômades que viriam a se transformar nos imperadores bárbaros. Então, eram exércitos que chegavam e invadiam e iam se expandindo e construindo um centro. No capitalismo, não é um tempo sincrônico, é um tempo diacrônico. É um tempo que se dá em vagas sucessivas, por série. Então, é uma série de fluxos que vão se descodificando e aprofundando cada vez mais, e dando cada vez mais as condições para que um sistema se instaure. Eu vou seguir mais um pouco nesse outro subcapítulo, que é chamado Descodificação e Conjunção de Fluxos Descodificados, o cinismo. As dissoluções definem-se por uma simples descodificação de fluxos, sempre compensadas por sobrevivências ou transformações do Estado. Então, aqui eles estão falando dessas dissoluções de regime despótico, que vai para monárquico, que vai para democrático. Mas como que, sob essas dissoluções, elas são sempre compensadas pela sobrevivência ou transformação do Estado? Como que o Estado continua vigente na monarquia, na democracia, na oligarquia, e segue. Sente-se a morte assomar de dentro. Sente-se o próprio desejo ser instinto de morte, latência. Mas também passar para o lado desses fluxos que são virtualmente portadores de uma vida nova. Fluxos descodificados. Quem dirá o nome desse novo desejo? Fluxos de propriedade que se vendem, fluxos de dinheiro que escorre, fluxo de produção e de meios de produção que se preparam na sombra, fluxos de trabalhadores que se desterritorializam. Será preciso o encontro de todos esses fluxos descodificados, sua conjunção, a reação de uns sobre os outros, a contingência desse encontro, dessa conjunção, desta reação que se produzem uma vez, para que o capitalismo nasça e que o antigo sistema encontre a morte que lhe vem de fora, ao mesmo tempo em que nasce a vida nova, em que o desejo recebe seu novo nome. Só há história universal da contingência. Então, eles estão dizendo aqui da absoluta contingência, ou seja, absoluta especialidade do capitalismo, absoluta condicionalidade do capitalismo. Eu poderia dizer acidental, eu poderia dizer do acaso. É algo nessa ordem, é algo que não estava determinado, é algo que exigiu uma conjunção de variáveis muito grande. E o que se chama essa conjunção de variáveis? Acaso, acidente? Eles Guattari chamam de contingência. Contingência implica a simultaneidade de fluxos exigidos para algo acontecer. E o acaso nessa simultaneidade de fluxos. Por isso que só há uma história mundial da contingência. Bom, o capitalismo poderia ter aparecido em outro lugar, houveram descodificações de fluxos em outros lugares, sim, mas foi uma certa conjuntura, um certo agenciamento de descodificações de fluxos foi necessário para uma passagem de limiar. E para essa reação de uma descodificação sobre a outra, surgir, então, uma vida nova. O desejo recebe um novo nome, qual seja trabalho, dinheiro, capital, lucro, mais-valia.